Olá pessoal, uma boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante. Primeiro vídeo do ano de 2023, né? Então, a todos um feliz ano novo. Que tenha sido uma virada de ano para vocês aí de muita alegria. E que seja um ano de vitória e conquista para todos nós. Vamos dar aqui prosseguimento à nossa análise do livro O Queijo e os Vermes, do Carlos Ginzburg, e nós já estamos aí no capítulo 11, cujo o título Opiniões. Opiniões saíram da minha própria cabeça. Tá? Nós temos aqui uma playlist com as aulas anteriores a essa, onde você pode estar maratonando e se inteirando do assunto, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Entendeu? Então vamos lá. Vamos lá. Vocês querem que eu ensine a estrada verdadeira? Tentem fazer o bem, trilhar os caminhos dos meus antecessores e seguir o que a Santa Madre Igreja ordena. Foram essas as palavras, como recordamos, com que Menóquio afirmava, quase com certeza mentindo, ter dito aos seus conterrâneos, onde na verdade Menóquio ensinara justamente o contrário, a se afastar da fé dos antepassados, a recusar as doutrinas que o pároco pregava no púlpito, manter tal posição divergente por um período tão longo, talvez quase 30 anos, primeiro numa pequena aldeia, que era Monte Reale, depois diante do Tribunal do Santo Ofício. Isso requer uma energia moral e intelectual que não é exagero definir como extraordinária. A desconfiança dos parentes e amigos, as reprovações do pároco, as ameaças dos inquisidores, nada conseguia abalar a segurança de Menóquio. Mas o que é que o tornava tão seguro? E em nome de que ele falava? Ou de quem? Na primeira declaração do processo, ele atribuiu suas opiniões a uma inspiração diabólica, onde ele dizia: aquelas palavras que eu disse antes eu dizia por tentação. Era o espírito maligno que me fazia acreditar naquelas coisas. Mas no final do primeiro interrogatório, sua atitude era menos reticente. Ele diz: o que eu disse, ou por inspiração de Deus ou do demônio, né? Observe que agora ele é enfático. Ele dá duas possibilidades. 15 dias mais tarde, apresentou outra alternativa. O diabo ou outra coisa me tentava. Depois de pouco tempo, precisou o que seria a tal coisa que o atormentava. As minhas opiniões saíram da minha própria cabeça. E não saiu mais dessa posição durante todo o primeiro processo. Mesmo quando resolveu pedir perdão aos juízes, atribuiu os erros à sua cabeça sutil. Menóquio, portanto, ele não se vangloriava de revelações ou iluminações particulares. Ao contrário, em seus discursos colocava em primeiro plano seu próprio raciocínio. Observe que ele é um homem de pensamento próprio. Só isso era suficiente para distingui-lo dos profetas visionários, né? Pregadores ambulantes que entre o final do século XIV e início do século XV tinham proclamado estranhos vaticínios pelas praças das cidades italianas. Ainda em 1550, um ex-beneditino, Giorgio Siculo, tentara relatar aos padres reunidos em Trento, durante o concílio, as verdades que o Cristo lhe revelara aparecendo em pessoa. Contudo, naquelas alturas, o concílio de Trento já havia se fechado 20 anos antes, a hierarquia se pronunciara a longa fase de incerteza sobre aquilo que os fiéis poderiam e deveriam acreditar foi encerrada. E ainda assim, aquele moleiro perdido entre as colinas do Friuli continuava a ruminar as coisas maiores, contrapondo seus pontos de vista e religioso aos decretos da igreja. E essa frase é bem interessante. Eu acho, segundo o que penso e acredito. Junto com o raciocínio estavam os livros. O caso do Decameron não é isolado. Tendo por várias vezes me confessado com o padre Embarces, declarou durante o primeiro interrogatório, eu lhe perguntei, é possível que o Cristo tenha sido concebido pelo Espírito Santo e ter nascido da Virgem Maria?
contando-lhe que eu acreditava que fosse assim, mas que às vezes o demônio me tentava. A atribuição das próprias dúvidas à tentação demoníaca, da tentação demoníaca refletia a atitude relativamente cautelosa de Menóquio no início do processo, e de fato, logo depois expôs a dupla fundamentação do seu pensamento. A base desse meu pensamento estava no fato de tantos homens terem vindo ao mundo e nenhum ter nascido de mulher virgem. E como eu tinha lido que a gloriosa Virgem se casara com São José, achava que Cristo fosse seu filho, nada mais do que natural. Além disso, li histórias em que São José chamava Nosso Senhor Jesus Cristo de filhinho. Li isso num livro que se chamava A Flor da Bíblia. Esse foi um exemplo escolhido ao acaso, mas de uma vez Menóquio indicou esse ou aquele livro como fonte, não exclusiva, nesse caso, não exclusiva das suas próprias opiniões. Mas então, de fato, o que é que Menóquio leu? Isso nós vamos saber na nossa próxima videoaula, tá? Só para deixar aí esse ponto de curiosidade aí para vocês. Observe que estamos tratando esse livro capítulo a capítulo, alguns capítulos são mais longos, mais fáceis, né? Mais fáceis de retalhá-lo, outros, por conta de sua natureza complexa, eles são mais curtos, mas isso é tudo para que fique bem entendido o que é que esse livro, a ideia, a mensagem, né? A ideia não, porque é um livro de reconstrução histórica, já que ele é resultado de uma pesquisa, e essa pesquisa que o professor Carlos Ginzburg fez com os arquivos do Santo Ofício, do período da Inquisição Católica, período da Contra-Reforma. Então, é um livro que traz esse testemunho do que foi uma pessoa com um pensamento adverso dentro de uma sociedade tão oprimida por um sistema que era tão monopolista, né, dentro da sociedade da época. Se esse vídeo de alguma forma foi instrutivo para você, considere se tornar inscrito, divulgue, compartilhe, deixe seu like. É dessa forma que você ajuda, fortalece o canal e mostra para a plataforma do YouTube a relevância dos nossos conteúdos. Fiquem todos bem e até uma próxima.